Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Fazendo uma análise dos dias que nós vivemos, permito-me dar um salto quântico no tempo e voltar às horas abençoadas em que Jesus esteve conosco, pregando o seu evangelho de libertação. Aqueles, à semelhança destes, eram dias muito difíceis. Os governos arbitrários, a escravidão sob vários aspectos, a miséria sociomoral, geradora da miséria econômica, o degredo das almas, as paixões subalternas dominavam a humanidade. Naquele pequeno país, em Israel, as dificuldades eram terríveis, principalmente porque o representante de César deixara-se iludir pelas preocupações imediatas do prazer, em detrimento do cumprimento do dever. Herodíades, a mulher de Herodes, o filho do grande, permitia-se a conduta mais reprochável imaginável. E claro, os judeus odiavam-na por uma razão que lhes parecia muito simples. Ela era concubina do seu próprio cunhado, porque ela era casada com o seu irmão Arquelau, que vivia em Roma, e ele arrebatou-a e trouxe para a Galileia, para aquela região. Desta forma, o aspecto moral sensibilizava profundamente a alma israelita, aparentemente ligada ao Deus único. A sua filha Salomé seria a demonstração da vileza moral, porque no aniversário dele, após bailar de uma maneira sensual e provocadora, ele ofereceu-lhe o que ela desejasse. Semi-embriagado, diante das representações das demais províncias, da Pérea, da Galileia, da Judeia, da Samaria e dos reinos próximos e das tribos, ele disse-lhe: pede-me o que quiseres. A jovem ficou deslumbrada e correu à sua mãe, que se aproveitou do momento para uma grande vingança. Essa manifestação perturbadora do egoísmo, que desvela na pessoa a sua tibieza moral, e o primitivismo a que ainda se vincula. Pede-lhe a cabeça de Iocanã, de João, o Batista, para que assim eu me possa vingar da desmoralização que sobre mim ele atira frequentemente. E a jovem diz: mas é a minha oportunidade. Eu gostaria de pedir metade do reino como ele prometeu. Eu te darei metade do reino. Se tu fizeres a minha vontade, eu te mandarei para Roma. Tu és jovem, e em Roma, sob a proteção de César, tu que vais daqui da província, desfrutarás de todos os prazeres. E foi nesse momento que a jovem, fascinada e sob a inspiração de espíritos vis, pediu a cabeça de João Batista. E aquele preconceituoso que atendia às leis morais sem dar qualquer licença, mas era, afinal, o que anunciava Jesus. Era a voz que pregava no deserto. Era o homem despido das vaidades, o corpo forte, essênio talvez, vestido em peles de animais com uma correia bruta atada à cintura, e se alimentava de gafanhotos do deserto e plantas bravas. Oferece a própria vida
para com seu sangue selar a era nova. Jesus estava no campo. A sua mensagem doce como um favo de mel e suave como um canto longe, e arrebatando corações, enquanto a vilania farisaica e a hipocrisia do templo, através do rabinato, perseguiam-no onde quer que ele estava. Já havia na sua face as marcas do sofrimento, em decorrência da ingratidão daqueles que se acreditavam privilegiados por Deus para serem os únicos monoteístas. É verdade. O monoteísmo judaico fazia lembrar uma ilha no mar encapelado. Ou, por outro lado, é um lugar de refúgio em um deserto abrasador. Mas entre a crença no Deus único e o comportamento das leis, havia uma grande diferença. E foi nesse solo, marcado pela urze, pelos pedrouços, pelas dificuldades, que Jesus veio semear a boa nova. A sua palavra cândida era semelhante a um bálsamo que diminui a dor de uma ferida e que na cicatriz tira-lhe as marcas para que não fiquem vestígios do mal de que haviam sido feitas essas dolorosas feridas. E é nesse momento que ele está em Jerusalém, a cidade que matava profetas. Conforme a tradição bíblica, encontrava-se em festas, era a capital de Israel. E ali, segundo as tradições, havia uma população de aproximadamente 200.000 pessoas. Na Páscoa, quase chegava a 1 milhão, com os viandantes de todo o mundo possível, que vinham homenagear a grande passagem do Mar Morto para chegarem nas terras da promissão. Jesus estava divulgando a mensagem, mas era um homem incomum. Homem, sim. Ernesto Renan, em um discurso proferido no Collège de France, no dia 22 de janeiro de 1862, terá a ocasião de dizer que Jesus foi um homem incomparável. Homem não era divindade, não era Deus. Deus não se pode fazer homens vulgares, nem homens se podem fazer deuses na indumentária carnal. Mas, ao mesmo tempo, Ernesto Renan, naquele momento, desferia um grande golpe contra a Santíssima Trindade, apoiada em França, porque a Igreja dominava, ao lado de Napoleão III, toda a comunidade. E, como consequência, Napoleão, chamado o Pequeno, expulsou da Sorbonne, onde ele lecionava grego. E é muito interessante observar que ele, Ernesto Renan, era ateu, mas gostava de Jesus. Apesar de haver lido o Evangelho nas traduções que estavam em voga, sentia uma certa ternura por aquele homem de Nazaré. Paradoxo. Ele nasceu na Judeia e, no entanto, dizem que ele era nazareno da Galileia. São as confusões humanas de todos os tempos. E Ernesto Renan, logo depois desse desencanto, uma sua filha, que vivia na atual Turquia, escreveu-lhe uma carta. Ela era tuberculosa e os dois irmãos amavam-se. Ele, filósofo, linguista, eminente periodista, era amado e detestado, mas era uma figura de proeminência. E ela lhe fez uma carta. Renan, tu não conheces Jesus. As informações que tu tens vieram das traduções que tu leste. Mas tu conheces o grego antigo, lê Jesus no grego.
e tu nunca o olvidarás. E ele aceitou o repto e foi ler Jesus dos originais. Apaixonou-se por Jesus, de tal forma que viria a escrever a sua vida de Jesus em 3 volumes e depois iria escrever as cartas, as belas páginas dos seus discípulos. Claro que ele dava uma interpretação muito pessoal. Kardec teve a ocasião de ler o livro e 2 vezes na Revue Spirita refere-se a Monsieur Renan, da sua obra magnífica sobre Jesus. Então, nós temos a dimensão das dificuldades que esse homem encontrava no seu tempo. Aliás, se fizermos de volta o meu salto quântico para a atualidade, ele está sofrendo as mesmas perseguições doutrora. Não mais a perseguição de natureza religiosa pessoal, porém política, materialista, do comunismo, da covardia das criaturas humanas que, incapazes de seguir as pegadas, atendendo à sua ética de amor, optam por enxovalhar-lhe o nome, por tentar degradar-lhe a história, como, aliás, é comum. Estão fazendo o mesmo com Gandhi, com Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, com o grande Swami da Índia, Sai Baba, que foi acusado de pedofilia. A humanidade sempre transfere para os sadios as suas doenças morais. E então hoje há um movimento na surdina do comunismo ateu, diga-se sempre, para apagar da história a presença de Jesus. Na obra de Marx, ele diz que a primeira preocupação deve ser lutar contra o cristianismo e o judaísmo, dissociar a família, desequilibrar a sociedade para que o Estado seja o grande patrão. E nós estamos vivendo estes dias aqui no Brasil, na Europa, especialmente na França, com seu presidente, que é essencial ou ocultamente comunista. Não diria socialismo, porque o socialismo tem muitas cores belas, mas o comunismo, que do socialismo foi retirado pelos seus teóricos. E hoje nós vemos o jornal como a Folha de São Paulo, procurando ilustrar uma crônica de um grande periodista, apresenta uma figura de Jesus gay, usando saiote de natureza cor-de-rosa, um gesto efeminado, fumando maconha, numa ironia terrível para torná-lo vulgar, conforme os seus caricaturistas. E o que a mim me surpreende é o silêncio dos cristãos. Então agora eu compreendo mais do que nunca o pensamento do grande afrodescendente americano. O que me preocupa não é a maldade dos maus, é o silêncio dos bons. O que vale dizer a anuência, a concordância deles? Mas nós, espíritas, não silenciamos. Pouco importa o julgamento que nos façam, porque é a isso que me quero referir. Naquele dia, naquela hora, naqueles momentos, ele estava em Jerusalém. E, de repente, os discípulos, que eram invariavelmente galileus, exceção de Judas, que era judeu, olharam o templo imenso, no monte, os vários edifícios, e disseram a Jesus, Pedro, Tiago e João, Senhor, vede que templos, vede que pedras. E Jesus, melancólico, respondeu, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Marcos,
capítulo 1, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Então eles se assustaram e, atravessando o vale do Cedron, foram para o Jardim das Oliveiras, defronte do templo, e disseram: Senhor, quando será isto? E Jesus narra o incomparável sermão profético, que se está cumprindo ipsis verbis, palavra por palavra. Quando virdes aonde não deve estar, é uma questão sagrada da tradição. Quando virmos a religião santuário transformado no balcão de negócios, quando virdes a palavra da verdade vendida, em nome dele que nos a trouxe por amor, cometemos uma das maiores aberrações. Nesses dias, o sol perderá sua luz. A lua se cobrirá de sangue. As estrelas cairão sobre a terra. Filhos denunciarão pais. Pais acusarão filhos. Irmãos se voltarão contra irmãos. Nações se erguerão contra outras nações. Mas não é tudo. Quando ouvirdes os sinais iniciais, quem estiver no campo, não venha à cidade. Quem estiver no telhado, não desça, porque não há tempo. E uma grande escuridão tomará conta da terra. E ele vai anunciando todas as peripécias que anunciarão a chegada da Era Nova, o fim dos tempos maus, a madrugada de um dia novo. E não é o que nós temos visto nos últimos 100 anos, aproximadamente 80 anos, a partir do nazismo, a partir do discurso de Hitler em Nuremberg para a juventude hitlerista, 50 mil jovens entre 14 e 18 anos, estendendo a mão e saudando Führer, o chefe. E o chefe dizia: não inspireis compaixão. Meus discípulos, meus soldados, inspirarão ódio. Por onde passarem, as suas botas asfixiarão aqueles que serão submetidos. A nossa raça, e eu completo, a raça da 25ª hora, esmagará sem piedade os adversários da Alemanha. E aqueles jovens saíram e provocaram a maior calamidade histórica no que diz respeito às guerras. Nós vimos o nazismo pais denunciarem filhos, pais pedirem ao regime para matarem seus filhos, porque eram portadores de distúrbio orgânico, a enurese, molhavam a cama durante a noite. E era um crime para a raça vígil. Filhos denunciavam pais. Irmãos denunciavam irmãos. Hoje, no comunismo, por exemplo, em países da Ásia, a primeira-dama teria matado a seu pai. Pelo tormento de conseguir o lugar junto à velha tradição que governa aquele país sofrido, que está sempre preparado para a guerra, na maior miséria econômica que se pode imaginar. Nós temos visto isso entre os talibãs, os cristãos ajoelhados e decepada a cabeça, mas não só os cristãos, o feminicídio. As mulheres deitaram-se um dia com alguns direitos do regime no Afeganistão. E no dia seguinte, quando o presidente fugiu, os americanos tiraram a proteção e o Afeganistão foi tomado pelos talibãs, elas voltaram a ser objeto. Mas um objeto sem nenhum valor, um objeto para recreação, para a população, para o serviço escravo, porque a mulher, afinal, segundo a tradição do Corão,
não tem qualquer valor. E nós vemos tudo isso com um sorriso ou uma piada para nos fazer bem. Mas também estamos vendo o que o senhor presidente da França está fazendo com o país numa perseguição declarada ao cristianismo. Ainda há pouco, Londres tinha o seu prefeito muçulmano. E as previsões estatísticas dizem que por volta de 2030, Londres será uma cidade muçulmana. Paris, Berlim, Munique, as grandes cidades do mundo, porque o ocidental tem uma reprodução controlada. E o oriental cada vez se reproduzem mais. E aqueles que se encontram hoje na Europa, que atravessaram o Mediterrâneo para fugir do terror, recebidos com ternura, compaixão e misericórdia, trazem as suas tradições, credoras do nosso respeito, para entronizar Mohamed, que também nos merece respeito, mas como se ele fosse o novo Deus da humanidade. Allah substitui o Pai carinhoso que Jesus nos ofereceu. E estamos vivendo esta hora do terror. Aquele sermão profético fala da guerra, mas fala também das misérias pandêmicas. Não me refiro apenas à Covid, mas à depravação moral. Pode haver maior epidemia, pandemia, do que a dos hábitos morais? Onde está a ética? Qual é a nossa ética? A de Nietzsche? A de Schopenhauer? A de Marx? Ou a ética de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, de Jesus? A ética de Lao Tse, a ética dos pais das religiões do Oriente pré-cristão. A doutrina sublime de Krishna, das grandes lutas entre as forças do mal e as forças do bem. A imortalidade da alma decantada nos santuários egípcios. A grande frase colocada na caverna em que um homem notável havia estabelecido a necessidade da iniciação. A alma é uma vela, uma chama velada. Quando lhe colocamos os santos olhos do amor, ela cresce e brilha. Quando descuidamos, ela se apaga. Era o santuário de Crotona, onde um guru e o sábio pregava a doutrina das reencarnações, da imortalidade da alma e da vida futura. Então, estamos vivendo dias não só da pandemia, que mostrou a nossa fragilidade. Os países bélicos, com os seus arsenais abarrotados de bombas especiais, até bombas biológicas, que certamente têm sido soltas aqui e ali. Há outras bombas ocidentais também, como napalm, o efeito laranja nas guerras da Ásia e as tragédias do Oriente também, armado, como se diz vulgarmente, até os dentes. E vem o vírus, um vírus sutil. Dizem que ele começou numa cidade da China, ou foi desenvolvido lá, ou surgiu. São investigações que me escapam e que pertencem à área da ciência. E, de repente, 5 milhões de pessoas no mundo, em 18 a 20 meses, perderam a vida com a Covid. As grandes vacinas surgiram apressadas, sem tempo de examinar-lhe a maturidade. E estamos mais ou menos resguardados, aqueles que nos vacinamos, e todos deveremos vacinar-nos, tomar a terceira dose,
é recomendação da Organização Mundial de Saúde, do bom senso, embora a política chã do nosso e de muitos países, que se intromete naquilo que não é da sua área. Qual é a cultura de determinados políticos a respeito das pandemias, dos vírus mentais, dessas viroses de natureza psíquica, que são nutridas pela nossa mente em desalinho. Os nossos cascões mentais da antiga metapsíquica, as nossas doenças de somatização dos nossos conflitos com as nossas ansiedades. E então, estamos nesta guerra tremenda em que o indivíduo está ótimo e depois de entubado marcha para uma morte terrível. O que temos feito nós, os herdeiros do Evangelho de Jesus? Ele prometeu que nos não deixaria órfãos e não nos deixou órfãos. Mandou o Consolador, que está conosco, atendendo às nossas necessidades. O silêncio das catacumbas rompeu-se. Aquela frase latina, requiescat in pace, dorme em paz, repousa em paz. Que ilusão! Na sepultura não há repouso, há decomposição da matéria e aflições da alma, quase sempre. Mas também há bênçãos, há felicidade, porque estamos de volta para o lar, o grande lar, a nossa causalidade. Então, nós, os espiritistas, que temos a certeza inamovível da sobrevivência da alma, neste momento de terrores, qual tem sido o nosso comportamento? Cada um de nós quer responder. Não é uma análise de terceiro, é nada mais do que uma conjetura para as nossas reflexões. E estamos vivendo dias muito difíceis. Jamais houve tanta dor quanto agora. E tantos instrumentos de conforto. As distâncias foram diminuídas. A existência física foi prolongada. Nós hoje dispomos da vida robótica para atender às nossas necessidades, cirurgias realizadas de um país a outro, através da robótica e da cibernética. E quanta depressão! O alto índice da mortalidade pelo câncer, que também tem uma origem psíquica, vem no karma de cada um de nós, como também pelo nosso comportamento leviano, vil, irresponsável, com as exceções compreensíveis. Então chega o momento do grande alerta, de não permitirmos que a mensagem do homem de Nazaré seja tirada ao solo de maneira degradante por personalidades, talvez psicopáticas, ou excessivamente narcisistas, ou simplesmente atormentadas. Este é o momento de nós, espíritas cristãos, darmos-nos as mãos, trabalharmos pela unificação ideológica do espiritismo, de nos unirmos em uma grande família. Não é assim que está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo? Como o exército que descesse à terra, sob o comando de um chefe, os espíritos, as estrelas que estavam nos céus, inundaram o planeta com a revelação sublime de que Allan Kardec foi o vaso escolhido. Cabe-nos agora viver a dúlcida mensagem da fraternidade. Vale-nos agora penetrar nas linhas tranquilas do pensamento kardeciano para sentirmos Jesus, para que ele fale em nossa voz, para que ele seja conhecido através da nossa conduta, para que os seus sejam os nossos braços que afagam,
e para que na grande noite que cada qual carrega no seu mundo íntimo, possamos ver a luz inapagável da esperança. Eu estarei convosco até a consumpção dos ervos. O sermão profético está aí para qualquer um de nós meditar. Marcos 13, 1:33. Então vale a pena de nos não deixarmos iludir, como ele diz, aparecerão novos cristos, não creiais. Falsos profetas, aqueles que dizem que a doutrina está incompleta e eles pretendem completá-la. Como? Eu me recordo de que há menos de uma década eu recebi um livro ditado e escrito pelo médium ou por Allan Kardec, refazendo o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos em linguagem moderna. Mas só muita presunção ou muita loucura. Vejamos o capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Obsessão, fascinação, para um indivíduo atrever-se à condição de quase 900 médiuns com os quais Kardec manteve contato, para ele só ser o novo apóstolo da Era Nova. Como podemos ser progressistas destruindo as bases? Bem, toda a nossa cultura está representada pelo alfabeto. Não foi necessário apagar nenhuma letra do alfabeto à medida que adquirimos os conhecimentos soberbos do universo. Que tomamos conhecimento de tudo que hoje enche as bibliotecas e as nuvens onde a internet arquiva as suas memórias. Trilhões de palavras, de pensamentos. Não foi necessário mudar o alfabeto. Porque para fazer o progresso, já que Kardec disse que o espiritismo era estanque, e não pode ser. Qualquer uma coisa estanque morre. Ele progride da mesma forma que progridem as ciências em geral. Mas esse progresso é de uma forma que anule as suas bases ou as leve ao ridículo. E nós vemos multiplicando-se correntes de pensamento ditos espíritas. Houve aqui na cidade do Salvador o Congresso de Espíritas Comunistas. Eu respeito, porque não sou, afinal, vigia do Espiritismo. O Espiritismo não tem defensores, porque ele não necessita. A verdade não precisa de defensores. Ela é, simplesmente. Mas apenas me refiro, e eu estive olhando quais eram esses espíritas comunistas. Bem, eram políticos comunistas que proferiram discursos para os seus pares. Muito bem, é um direito que tem, mas não espíritas. Porque se a base do comunismo é a negação de Deus, e a base do espiritismo é a presença de Deus, estamos diante de um paradoxo. Se é fora da caridade que não há salvação, como é que podemos combater o serviço de socorro, de caridade e de misericórdia aos infelizes, que somos, aliás, quase todos nós? Porque infeliz não é somente quem não tem dinheiro, é quem não tem paz. E a paz não custa dinheiro. A paz exige a grande luta da conquista do ser interior que somos, vencendo a aparência egóica do que estamos. Então, tive a ocasião também de ler na internet páginas grandiosas, acusatórias, em nome da defesa do Espiritismo. Mas será que o Espiritismo precisa que o defendamos? Somente os fracos, os inábeis, os farsantes necessitam de defesas. Em realidade, não se necessita de defesas. É muito fácil provar culpa
não inocência. Assim está nos estudos jurídicos da humanidade. Desta forma, a unificação que os espíritas brasileiros tivemos a necessidade de fazer com as nossas instituições é muito mais profunda do que a simples aceitação das diretrizes do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. É exatamente a unificação ideológica, a fraternidade legítima. Tenho amigos ateus, amigos religiosos, padres, bispo, um cardeal. Escrevemos-nos com intimidade de fé. Alguns me perguntam sobre a reencarnação, outros sobre os dramas da obsessão de que estão sendo vítimas, outros porque vêm psicografando páginas atribuídas a Joana de Ângeles e me perguntam para que indague a aventura se tem fundamento. Então conseguimos confraternizar nos pontos em que estamos concordes. E aqueles teológicos, dogmáticos, que podem gerar dificuldade, então abordamos. Isto é unificação dos ideais. Unir naquilo em que cremos, em Deus, na imortalidade da alma, na justiça divina, na comunicabilidade dos mortos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados. Eis os 6 paradigmas que nos devem unir. Agora, o como operar, o aceitar, o crer, não crer, é de cada indivíduo. Não somos 2 iguais. Eu me recordo de um grande botânico americano, o Dr. Cressy Morrison. Ele foi diretor do Museu de História Natural de Nova York por 40 anos. E ele declarou: tudo é ímpar em universo. Não existem 2 folhas de uma mesma planta ou de plantas diferentes que sejam iguais. Cada folha de qualquer árvore é única, como a digitabilidade, como íris dos nossos olhos, para identificar, porque reflexa a realidade do somatório das nossas reencarnações. Então, na amada doutrina espírita, Allan Kardec, que nos desvelou Jesus e nos apresentou todo esse documentário que vem resistindo ao materialismo e à crueldade. Ele o diz de uma forma tão bela, entre outras tantas: a educação, não a educação pelos livros, mas a educação através dos princípios morais, é o único instrumento capaz de matar o materialismo e a crueldade. Então, nós temos o dever de, vivendo a mesma doutrina, unirmos-nos, como disse o Dr. Bezerra, através de Chico Xavier, na mensagem inolvidável: unidos, nós somos fortes, separados, somos frágeis. É a parábola do feixe de varas. Uma vara, 2, 10, somos capazes de quebrar, mas o feixe, não. Temos que usar um instrumento especial, um trator ou algo equivalente para quebrar o feixe de varas. Somos o feixe de varas. E é por isso que não nos podemos afastar do Evangelho de maneira nenhuma. O verdadeiro espírita é aquele que se faz hoje melhor do que ontem. Ele não é parasita, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Lutando sempre contra as más inclinações. Os nossos instintos primários: comer, dormir, procriar. Nós temos que cada dia modificar-nos interiormente para melhor. E se não conseguirmos, irmos à questão 919, em que Allan Kardec pergunta qual o método mais eficaz para sermos felizes neste mundo e lutarmos contra as nossas imperfeições.
E os espíritos responderam: o sábio da antiguidade já vos disse. Conhece-te a ti mesmo. Noce te ipsum. A frase que se encontrava desde os 7 sábios da Grécia e que Sócrates tirou do santuário de Delfos e levou para a sua escola de filosofia. O autoconhecimento hoje da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, da doutrina médica. Primeiro, vermos a causa da doença. O médico não nos olha mais como alguém que é doente. Antes se olhava a doença, o indivíduo era o doente. Agora nós temos que olhar o doente. Os fatores degenerativos, as suas questões psicossociais, socioambientais, os valores da sua reencarnação, as heranças, o modus operandi vivendi da sua existência. Então chegamos ao momento glorioso em que a unificação dos espíritas, primeiro, nos harmonizará entre nós. Recordo-me de uma frase de Aristóteles. Quando 2 pessoas se amam, disse o discípulo de Platão, são 2 corpos e uma alma. Quando nós somos fraternidade, somos milhões e uma alma, a fraternidade. Então, nesses dias difíceis, unamo-nos, discutamos, tenhamos a coragem de discutir, mas não de dissentir. Não concordamos com o que você diga, falou Voltaire, mas defenderei até a morte o seu direito de falar. É fantástico. A doutrina espírita, o evangelho redivivo são nosso norte, nosso sul, nosso leste, nosso oeste e o centro é o amor. O amor de que Jesus se fez a representação máxima que o mundo conhece depois do Pai Celestial. É, portanto, com o coração sensibilizado, que me dirijo às queridas irmãs, aos queridos irmãos do Conselho Federativo Nacional, nestes gloriosos dias, para, nesta palestra tosca, de alguma forma, traduzir o pensamento do nosso venerando Dr. Bezerra de Menezes e dos nossos trabalhadores da Federação Espírita Brasileira, do Movimento Espírita Nacional e até das exceções, porque em nome de Jesus deixo-vos o meu abraço e suplico ao Senhor que nos ajude a libertar das paixões dissolventes antes do abraço de ternura e final da nossa existência através do fenômeno biológico da morte. Muito obrigado.